Hoje nós vamos falar sobre fatores bióticos e abióticos. Os fatores bióticos e abióticos são um tema da unidade 5, da página 78 a 97. Para começar, uma pergunta para vocês. O que é um ser vivo? Para ajudar-nos, olha só, todos os seres vivos apresentam características em comum. A célula seria uma dessas características? Todos os seres vivos apresentam células? Apesar da célula ser a unidade funcional e básica dos seres vivos, os vírus não apresentam células. Eles são chamados de acelular. E por isso, não há um consenso na comunidade científica se vírus é ou não é ser vivo. Alguns cientistas dizem que os vírus são seres vivos, apesar de não terem células. Mas por que isso? Então, o que seria um ser vivo? Para ser um ser vivo, é necessário ter ciclo de vida: nascer, crescer, reproduzir e morrer. Há também outra característica comum entre os seres vivos: ter material genético, DNA ou RNA. E aqui está a explicação por que muitos cientistas classificam o vírus como um ser vivo. Porque o vírus ele é nada mais, nada menos do que material genético. Portanto, pessoal, tudo que existe pode ser classificado em seres vivos e seres. Aqueles que não são seres vivos são chamados de seres mortos? Não. Não, né, pessoal? Não podem ser chamados de seres mortos, pois morrer é uma característica, faz parte do ciclo de vida do ser vivo. Então não pode ser chamado de ser morto. Então, aquilo que não é ser vivo, eles são chamados do quê? São seres o quê? São chamados de seres não vivos. Essa é a terminologia correta. Os que apresentam um ciclo de vida, nasce, cresce, reproduz e morre. Pode ser que ele esteja morto naquele momento, mas ele teve vida, né? Ele tem material genético, então ele é chamado de ser vivo. Aqueles que não tiveram um ciclo de vida, não possuem material genético, são chamados de seres não vivos. Eles podem ser chamados de outra forma? Olha a pergunta. Será que tem outra forma de chamar os seres vivos? Tem um outro nome, em vez de chamar de seres vivos, chamados com outro nome, ou de seres não vivos, chamados de outro nome? Tem. Os seres vivos são chamados de fatores bióticos. Bio significa vida. Ah, entendi. Então, vida, bióticos. E os seres não vivos são chamados do quê? De não bióticos? Na verdade, pessoal, aqui os seres não vivos são chamados de abióticos. Por que abióticos? Porque tem esse prefixo a aqui. A gente tem que lembrar que a nossa língua é uma língua latina e a ciência usa o latim como base. E no latim, o prefixo a significa negação, significa não. Então, por isso fica abiótico. Então, nós temos os seres bióticos e os seres abióticos. Seres bióticos, aqueles que são seres vivos, né? Apresentam um ciclo de vida, apresentam material genético. Os seres abióticos são seres não vivos, não têm ciclo de vida, não têm material genético. E os fatores bióticos? Os bióticos são animais, plantas, fungos, algas, bactérias, protozoários e vírus, tá? E os abióticos, aqueles que não têm vida, são os não vivos,
são luz, água, temperatura, rochas, ar, né, que são os gases, e minerais em geral. Professor, calor, entra aqui em temperatura. Frio, entra em temperatura. A parede é feita de minerais. Professor, o meu computador. O seu computador, ele é feito de plástico, minerais, certo? Então, são todos seres não vivos. Professor, o meu cachorro, fator biótico, tá bom? E esses fatores, será que eles formam alguma coisa? Os fatores bióticos e abióticos formam o ecossistema, tá? Então, o ecossistema ele é formado pelos fatores bióticos e abióticos de um determinado lugar. Um exemplo de um ecossistema, o Rio Sorocaba. Vamos analisar isso. O Rio Sorocaba. O Rio Sorocaba, quais fatores bióticos tem lá no Rio Sorocaba? Peixes, capivara, jacaré, tartaruga, plantas, algas, fungos, aves aquáticas como garças, socó, poleleiros que a gente vê, biguá. Professor, tem lontra? Tem lontra. Vimos caranguejos, aranha. Tudo isso são os fatores bióticos do Rio Sorocaba. E os fatores abióticos? A água, né, o tipo de água que tem ali é uma água doce, a temperatura da água, a quantidade de luz que essa água recebe, a quantidade de gases que essa água tem dissolvido, como o oxigênio, o solo no qual esse rio está, o tipo de solo que forma o barranco desse rio, tudo isso são os fatores abióticos. Os dois juntos formam o Rio Sorocaba, que é um ecossistema. Uma coisa legal para falar para vocês, ó. O urso polar vive no Polo Norte, porque lá é gelado. E não é gelado lá porque tem urso polar. Por que eu estou falando isso? Porque é importante a gente entender que os fatores abióticos de um determinado lugar determinam os fatores bióticos, tá? Quem vai determinar o ser vivo daquele lugar são os fatores abióticos que tem lá, certo? Então, o urso polar está no Polo Norte porque lá é gelado, e não ao contrário, lá é gelado porque tem urso polar, certo? Tudo bem? E os ecossistemas? O que formam, pessoal? Os ecossistemas formam os biomas. O que são biomas? Um conjunto de vários ecossistemas em um lugar forma o bioma, em um determinado local. Então, por exemplo, o Rio Sorocaba está aqui, ó, descendo. Né? Então, a gente tem aqui um ecossistema Rio Sorocaba, nós temos outros córregos ali que formam outros ecossistemas, nós temos os ecossistemas, a floresta ali do lado. Tudo isso vai formar um bioma. Por exemplo, o Rio Sorocaba, aqui em Sorocaba, a Mata Atlântica. O Rio Amazonas, junto com a floresta que está ao lado, vai formar que bioma? Floresta amazônica. Certo? Então, é um bioma. Então, biomas são florestas, por exemplo, florestas temperadas, tropicais, florestas de coníferas, taigas. Existem vários tipos de bioma, desertos, biomas aquáticos, são vários tipos de bioma no planeta. E os biomas? O que eles formam? Os biomas, pessoal, formam o que a gente chama de biosfera, né? Vários biomas, todos os biomas do planeta
vão formar a biosfera, que é a parte do planeta que tem vida. A esfera, bio, a gente já viu que é vida. A esfera da vida. E terminamos nossa aula por aqui. Espero que tenham gostado. Tá bom, pessoal? Um abraço para todos. Até nossa próxima aula.